Uma decisão tomada em Brasília acaba de colocar mais combustível numa relação que já vinha acumulando atritos. Segundo as informações apresentadas, o presidente Lula afirmou que o governo brasileiro pretende deixar para depois das eleições de outubro a concessão do agreement ao indicado de Donald Trump para assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E o momento escolhido para essa decisão transformou um procedimento diplomático em mais um capítulo da disputa política entre Brasília e Washington. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos entender o que está acontecendo nessa queda de braço diplomática. Por que o calendário eleitoral brasileiro entrou no centro da discussão e quais são os argumentos apresentados pelos dois lados. O nome indicado pelo governo Trump é Daniel Pérez, político republicano da Flórida e presidente da Câmara de Representantes daquele estado. Segundo o conteúdo divulgado, sua indicação recebeu aprovação do Senado americano dentro de um pacote com dezenas de outras nomeações diplomáticas. Mas a aprovação nos Estados Unidos não encerra o processo. Para que um embaixador estrangeiro possa assumir oficialmente seu posto em Brasília, o governo brasileiro precisa conceder o chamado agreement. Trata-se da concordância do país anfitrião com o nome indicado, procedimento previsto nas relações diplomáticas internacionais. E foi justamente nessa etapa que surgiu a controvérsia. Lula afirmou que pretende deixar essa autorização para depois de outubro. O argumento apresentado pelo presidente brasileiro é que os Estados Unidos passaram um longo período sem enviar um novo embaixador e agora estariam demonstrando urgência justamente quando o Brasil entra na reta final de seu processo eleitoral. A pergunta levantada por Lula foi basicamente esta: se a presença de um embaixador americano era tão urgente, por que Washington demorou tanto para preencher o cargo? Essa questão ganhou ainda mais força, porque, segundo o relato apresentado, o presidente também afirmou que representantes americanos pretendiam vir ao Brasil para analisar aspectos relacionados às urnas eletrônicas e que o governo brasileiro não concedeu os vistos solicitados. Aqui está um dos pontos mais sensíveis dessa história. Qualquer movimentação de representantes estrangeiros envolvendo um processo eleitoral naturalmente provoca debates sobre soberania, fiscalização internacional e os limites da atuação diplomática. De um lado, governos podem defender missões técnicas e observação eleitoral como mecanismos legítimos de acompanhamento. Do outro, um país soberano pode determinar quais autoridades estrangeiras entram em seu território e sob quais condições. Lula adotou publicamente a posição de que Washington não deveria interferir nos assuntos eleitorais brasileiros. Ao mesmo tempo, o episódio precisa ser observado também pela dimensão política. Donald Trump é um presidente republicano. Seu indicado para Brasília vem da política da Flórida, e a relação entre Trump e Lula carrega profundas diferenças ideológicas. Portanto, qualquer gesto diplomático entre esses dois governos inevitavelmente será interpretado também dentro dessa disputa. Para quem acompanha a política brasileira pela direita, existe ainda outro elemento que não pode ser ignorado: o histórico de questionamento sobre transparência, fiscalização e confiança no sistema eleitoral virou o tema central do debate público brasileiro nos últimos anos. Por isso, qualquer tentativa de autoridades estrangeiras de analisar as urnas tende a produzir interpretações completamente diferentes, dependendo de quem observa o episódio. Quem considere esse tipo de acompanhamento uma interferência externa. Há também quem defenda que ampliar mecanismos de verificação e fiscalização nunca deveria ser tratado como ameaça, quando o objetivo é aumentar a confiança pública. Essa discussão certamente continuará. Outro ponto citado no conteúdo é a alegação de que o Departamento de Estado americano teria adotado medidas contra a representação diplomática brasileira em Washington em resposta à demora envolvendo a indicação do novo embaixador. Esse cenário, se considerado dentro da sequência apresentada, mostra que o problema já teria ultrapassado uma simples questão burocrática. Estamos falando de pressão diplomática, reciprocidade e sinalização política. E ninguém deveria imaginar que esses movimentos acontecem por acaso.
Quando dois governos atravessam um período de tensão, praticamente todas as decisões importantes passam a carregar uma mensagem. O momento de uma indicação, a velocidade de uma autorização, a concessão ou negativa de um visto e até uma declaração pública podem ser utilizados para demonstrar força ou insatisfação. Também chama a atenção o perfil de Daniel Perez. Ele construiu sua carreira principalmente na política estadual da Flórida e não possui, segundo o material apresentado, uma trajetória tradicional dentro do serviço diplomático. Isso, entretanto, não é algo totalmente incomum na política americana. Presidentes dos Estados Unidos frequentemente indicam aliados políticos, empresários e figuras próximas ao governo para determinadas embaixadas. O que aumenta a atenção neste caso é o contexto. A indicação ocorre justamente quando o Brasil e Estados Unidos enfrentam divergências políticas e diplomáticas e quando o calendário eleitoral brasileiro ganha importância crescente. Lula declarou que deseja conversar diretamente com Trump e que não pretende transformar a divergência numa ruptura entre os dois países. Essa sinalização é importante porque Brasil e Estados Unidos mantêm relações econômicas, comerciais, diplomáticas e estratégicas de enorme peso. Nenhum dos dois países ganha com uma deterioração permanente dessa relação, mas isso não significa que os interesses dos dois governos sejam iguais. Washington defenderá seus próprios objetivos. Brasília também fará seus cálculos. E é exatamente por isso que brasileiros precisam acompanhar cada movimento com atenção, sem tratar decisões de governos estrangeiros como se fossem automaticamente favoráveis aos interesses nacionais. Existe ainda a discussão sobre o sistema eletrônico de votação. O processo eleitoral brasileiro possui mecanismos oficiais de auditoria, testes de segurança e participação de instituições credenciadas. Ao mesmo tempo, a confiança no processo eleitoral continua sendo assunto político relevante e qualquer democracia deve aceitar debate público, fiscalização dentro da lei e cobrança por transparência. Defender soberania nacional não deveria significar impedir questionamentos legítimos feitos pelos próprios brasileiros. E defender transparência também não significa entregar a governos estrangeiros autoridade sobre nossas instituições. Essa distinção é fundamental. O Brasil precisa preservar sua independência diante de qualquer potência, seja Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia ou qualquer outro ator internacional. Nenhum governo estrangeiro deve decidir os rumos políticos do nosso país. Mas soberania também significa instituições capazes de prestar contas ao cidadão brasileiro. É justamente por isso que essa disputa merece atenção. Nos próximos meses, qualquer encontro entre Lula e Trump, qualquer movimentação relacionada ao novo embaixador e qualquer declaração sobre o processo eleitoral poderá aumentar ou diminuir essa tensão. A pergunta agora é o que acontecerá depois das eleições. Se o governo brasileiro realmente conceder o agreement somente após outubro, veremos se o episódio termina ali ou se Washington adotará novas medidas diplomáticas. Também será importante observar se Donald Trump insistirá numa conversa direta com Lula e quais temas serão colocados sobre a mesa. Comércio, tarifas, segurança, relações internacionais e eleições podem acabar aparecendo na mesma negociação. E existe um princípio que precisa permanecer acima de qualquer disputa partidária. Decisões fundamentais sobre o Brasil precisam ser tomadas pelos brasileiros. Governos passam, presidentes passam, relações internacionais mudam, mas a soberania nacional precisa permanecer. Ao mesmo tempo, ninguém deve usar a palavra soberania como escudo para evitar transparência, fiscalização e questionamentos legítimos da sociedade. O brasileiro tem direito de cobrar explicações de qualquer governo, seja de direita ou de esquerda. E nós continuaremos acompanhando essa movimentação, porque essa história ainda pode produzir novos capítulos importantes até outubro.
Agora eu quero saber a sua opinião. O governo brasileiro está correto ao deixar a decisão sobre o novo embaixador americano para depois das eleições? Ou essa demora pode aprofundar desnecessariamente a crise com os Estados Unidos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.